Vibe Mundial apresenta programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Alô, videiros! Um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Afinal, somos, não é, uma emissora presente em diferentes plataformas. Portanto, você tem gente do mundo inteiro nos acompanhando. Gente não só do Brasil, na América do Norte, na Europa, no Japão. E você ouviu já a nossa nova abertura. Uma abertura que traduz o programa neste ano de 2025. Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Você pode nos acompanhar no canal YouTube da Vibe Mundial FM, no meu canal YouTube Espiritualidade S.A., no aplicativo da Vibe Mundial FM, no site da Vibe Mundial FM e também no meu Instagram, ricardoida.oficial. ricardoida.oficial. Você viu que hoje a gente traz aí grandes mudanças. Mas antes eu preciso aqui agradecer o meu querido Serginho Rocha na mesa de som e a produção do Cássio Vilela. E esse ano de 2025, estamos aqui numa quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, estava conversando com a minha querida Márcia Pugliese, aqui na recepção da rádio, a gente falando de todas as mudanças, de todas as potencialidades desse novo ano. Eu falei, então vamos começar o ano então com um novo programa. Então eu vou contar um pouquinho, antes de falar sobre o tema de hoje, que é a espiritualidade em 2025, um tema que envolve todo mundo, inclusive ateus, agnósticos, pessoas que não se consideram espiritualistas, mas eu vou dizer que vocês também são espiritualistas sem saberem, né? E antes de a gente atender também o público, aqui no 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. A gente vai bater papo. Essa nova versão do programa a gente vai ter mais interação também com os nossos ouvintes, com os internautas, mas eu não vou usar oráculos. A gente vai bater papo sobre a vida, né, sobre direcionamentos que valem não só para a carreira, para o trabalho, para as empresas, mas para o nosso cotidiano. Então, a primeira mudança, você viu, foi a trilha sonora, o nome do programa, Espiritualidade S.A., trazendo uma espiritualidade que sai do templo, que sai da igreja, que sai do terreiro, do centro, e é vivenciada no nosso dia a dia. E mais do que isso, mudou até a minha forma de me comunicar com você. Antes a gente falava, oh, salve, salve, você que é luz e vida, né? Isso aqui é coisa do passado, de 2024. A partir deste ano, a chamada é Alô Videiros. E eu não sei se você sabe o que significa a palavra videiros. Videiros, segundo o dicionário, é quem trata cuidadosamente da própria vida. É quem cuida da própria vida com muita atenção, com muito carinho. E é isso que a gente quer, não é? Lidar com a nossa vida com muito mais sabedoria, com muito mais apreço, com muito mais dignidade, com muito mais gentileza e elegância. O tema de hoje, então, é espiritualidade em 2025, né? E é um tema que vai abordar a forma como todo mundo pode lidar com a sua própria jornada neste ano. Mas preciso, né, tem coisas que mudam, como o nome do programa, a forma de eu falar com vocês, mas tem coisas que não mudam, que é inclusive eu dar bom dia para todo mundo. Sejamos viver na videiros de vida, né? Sou Leo, a minha querida Shelly, super querida, super amada. A Elaine Bernardi, bom dia Michele Amorim, bom dia BibiaCast, bom dia Maria Cristina, bom dia Helenice Cervera, bom dia Tânia Santos,
Bom dia, Monique Duarte de Londres. A Monique é a nossa Mrs. Duarte, ou Miss Duarte, porque é a foto novinha. Deixa eu dar aqui para todo mundo. Oi, 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 oi. Tá? Então vamos aí. Vamos falar aqui sobre espiritualidade 2025. Lembrando que você pode ligar aqui no 31710221, 32624490. A gente bate um papo sobre a sua jornada. A palavra espiritualidade, não é? Ela é uma palavra que a gente chama polissêmica, ou seja, tem muitos sentidos. As pessoas atribuem muitos sentidos, né? E ela surgiu há uns 300 anos atrás. Então você vê que não é uma palavra tão recente, mas também não é tão antiga. A palavra espiritualidade surgiu lá na França, lá há 300 anos atrás, como uma forma de falar que era a vida dos santos, né? A França na época era católica, depois ela virou um estado laico, e a espiritualidade era a receitinha para você ter uma vida santa. O que era ter uma vida santa há 300 anos atrás na França? Era você trabalhar, você estudar, você ler, né? Grande parte da população era analfabeta, portanto, você tinha lá uma espiritualidade basicamente para os nobres e para os membros da igreja. Então era você trabalhar, você estudar e você ter uma vida contemplativa. O que é contemplativa? Uma vida de meditação e de oração. Isso há 300 anos atrás. Hoje, você pergunta para uma pessoa que é espiritualidade, ela não sabe muito bem especificar, né? Ela diz assim, a espiritualidade não é religião. E eu digo, não, a espiritualidade está sim dentro de todas as religiões, e você tem ateus, você tem agnósticos, né? Agnóstico é aquele que não sabe se acredita ou não acredita, muito pelo contrário. Ele está esperando alguma prova, mas ele não refuta, né? Ele não nega, por exemplo, a existência de Deus, ou a existência da Deus, ou a existência de uma vida espiritual. Ele apenas diz, olha, não temos ainda nenhum tipo de comprovação científica, portanto eu fico na minha, basicamente isso. Então, esses agnósticos, os ateus, os religiosos, né, as pessoas que estão dentro de uma religião, são pessoas que podem sim ser espiritualistas, e eu vou falar o porquê. Da mesma maneira que as pessoas que não estão dentro de uma religião, porém acreditam em algo maior. A espiritualidade, hoje, quando a gente fala desse conceito, né, existe um certo consenso, né? Embora cada um tenha lá a sua maneira de explicar, e eu queria que você pensasse hoje como é que você define espiritualidade na sua vida, mas o consenso entre os pesquisadores, entre os estudiosos, é que espiritualidade é quando você dá sentido para a sua vida. Portanto, um ateu, portanto, um agnóstico, portanto, alguém que não está dentro de uma instituição religiosa, também pode ser uma pessoa espiritualista. Porque espiritualidade não tem a ver necessariamente com fé, e espiritualidade não tem a ver necessariamente com algo invisível, né? Algo que a gente não consegue comprovar pelos meios científicos, no sentido de que existe uma vida após a morte, ou que existe um ser superior, a existência de entidades espirituais. A espiritualidade, ela vai além disso. Aliás, foi essa a razão do programa ter mudado também aqui na rádio. Por quê? Porque nós temos uma audiência de muita gente que se intitula espiritualista, mas nós temos uma audiência também de pessoas que dizem que não, neste horário, principalmente às 9 horas, é gente que quer ouvir como é que pode lidar melhor com o seu dia a dia, como é que pode lidar com as questões cotidianas, como é que pode trazer um pouco mais de lucidez, um pouco mais de paz na vida, porque é que todo mundo procura, né? Paz. E a espiritualidade, ela tende a dar paz. Por quê? Porque a espiritualidade, ela tenta dar sentido à vida. Você sabe que a humanidade, né, nesses 300 mil anos, né, que a gente tem aí de Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela tende a querer dar sentido para tudo, né? Ela quer dar interpretação para tudo. Ela não consegue lidar com informações que são sem nenhum tipo de resposta. A gente gosta de interpretar tudo, né? Você já deve ter vivenciado isso algumas vezes. Você está lá vendo a nuvem, está sentado, deitadão lá agora muita gente está na praia, olha lá para o céu, viu a nuvem, quer dar um formato para a nuvem, formato de ovelha, formato de cachorro, né? Você olha lá para
para as árvores, tem os sulcos nas árvores, né? Você quer dar uma... Nossa, lembra Nossa Senhora, ai, não sei, lembra uma borboleta. Você olha o azulejo, você consegue, ou uma mancha, né? A borra de café, por exemplo, você quer dar um significado. O nosso cérebro procura sempre dar significado da interpretação, né? Tentar entender informações ou situações que são muito confusas. O nosso cérebro não lida bem com confusão, né? O nosso cérebro precisa sempre organizar e tentar encaixar dentro daquilo que a gente conhece. Então você viu um borrão, o cérebro seu tenta de todo jeito, né, e dar um significado para aquele borrão. Isso está lembrando o meu cachorro, isso aqui está lembrando, né, uma casa. Então a gente não lida bem, o nosso cérebro não lida bem com informações que não podem ser interpretadas, que não podem ser catalogadas. Você gosta muito de catalogar, você gosta muito de rotular, você gosta muito de tentar etiquetar tudo e dar nome para tudo, né? Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa muito diferente, quando você vê uma pessoa que foge à sua realidade, você se sente incomodado com ela, né? Porque você não consegue entender bem aquilo não faz parte do seu repertório, né, das suas referências, e tudo aquilo que a gente não consegue entender, tudo aquilo que a gente não consegue colocar dentro de uma prateleira, a gente tende a achar esquisito e até ter medo. A gente tem medo do desconhecido, mas a gente tem medo principalmente daquilo que a gente não consegue entender e que a gente não consegue guardar dentro lá de um rótulo, né? Basicamente, essa é a grande questão do ser humano. Então, se o nosso cérebro, né, se a gente tem muita dificuldade em lidar com coisas que não tem sentido para nós, a nossa vida fica insustentável, fica muito difícil de ser vivida quando a gente não entende por que a gente existe, né? E aí a grande pergunta que durante muitos e muitos séculos atormentou as pessoas. Por que a gente existe? Qual o sentido da vida? Não é isso? E mais do que essa pergunta, ainda vem sempre aquela gente muito mal educada, e eu estava falando disso com a minha querida Márcia Pugliese, porque agradecer, isso é o lema dela, né? Agradecer é quando a graça desce, né? Você agradece pela graça que você recebe. E a gente não dá no valor para a vida. Então, vem aquelas pessoas muito mal criadas, principalmente criança, né? Porque a criança a gente até entende, mas adulto falando, olha, eu não pedi para nascer, é ridículo. Você me desculpa. Tem coisas que mudam com 2025, né? O nome do programa, a trilha sonora, mas essa minha chinelada eu ainda vou guardar para continuar em 2025. É ridículo você falar, eu não pedi para nascer. Porque você não pediu, não sei se pediu, não pediu. Enfim, tem correntes espirituais que juram de pé junto que você pediu. De toda maneira, você está vivendo e vai ter que dar um jeito nisso aí. Basicamente, ser adulto é isso. É perceber que a coisa existe e a gente precisa dar um jeito, né? Então, quando você fala de espiritualidade, a gente está falando de dar sentido para a nossa vida. É por isso que eu disse que um ateu pode ter espiritualidade. Porque o ateu também pode atribuir um sentido para a vida dele, né? Você pode ser um médico ateu, dá um exemplo, né? Ou seja, você tem muitos médicos, essas pessoas que estão em movimentos, sociedade civil, né? Nas ONGs, por exemplo, os Médicos Sem Fronteira, eles estão lá no meio da África, em lugares paupérrimos, para ajudar. A vida deles é dar saúde ou ajudar as pessoas a sobreviver em condições muito difíceis. Você tem essas missões da ONU que vão parar no Haiti, na faixa de Gaza, em diferentes lugares, em lugares de guerra, em lugares que estão sendo destruídos, seja por razões naturais ou por razões humanas, e a vida deles é isso, é dar sentido, né? O sentido da vida deles é, vamos ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Então você pode ter homens públicos, mulheres públicas também, que têm nenhum tipo de crença religiosa, mas a vida delas... A gente tem político muito ruim, é claro, né? A maior parte, mas você tem políticos que têm uma vocação de verdade para querer mudar o mundo, né? Para querer transformar a sociedade. Então,
Espiritualidade significa você atribuir um sentido para a sua vida. Só que não é um sentido, aí é o X da questão, não é um sentido pequeno. Né? O que é um sentido pequeno? Eu nasci simplesmente para ser feliz, ou nasci porque eu quero ficar rico, eu nasci porque eu quero ir para Miami, eu nasci porque eu quero ir para Paris, Não. A espiritualidade significa que você precisa de um sentido maior do que você próprio. Né? Então, por isso que eu disse que no caso de um médico, esses, sei lá, que vão para o Sem Fronteiras, que eles se metem lá nas bibocas mais difíceis de chegar, eles sabem que a vida dele, que aquilo que eles acreditam é maior do que a sua própria existência. Então, quando a gente percebe, né, que espiritualidade, e você atribui um sentido maior do que a sua própria vida, né, a sua vida é importante, tem que ser preservada, mas você precisa entender que aquilo que você vai fazer precisa continuar de um jeito ou de outro depois que você se foi, não é isso? E aí, é claro, e é engraçado porque quando eu falo desse assunto, às vezes as pessoas não gostam porque elas estão vivendo uma espiritualidade que é uma espiritualidade muito idiota. A palavra idiota, isso é importante, a palavra idiota não é gente burra, né? A palavra idiota é uma pessoa que só olha para o próprio umbigo. E aí a espiritualidade hoje, e essa é a grande desgraceira da humanidade, é uma espiritualidade narcisista, é uma espiritualidade egoísta, e não existe possibilidade de uma espiritualidade egoísta ou espiritualidade narcisista, né? A própria palavra, ela é paradoxo, né? Uma é contra a outra, mais ou menos você fala assim, olha, tá seco molhado, né? Ou tá frio quente. Não existe o frio quente, não existe o seco molhado, né? Ou é seco ou é molhado, é frio ou é quente. Espiritualidade é algo que vai além da sua própria existência. Agora, a gente vive numa sociedade, e isso está levando a sociedade para desgraça, mesmo para confusão, para o caos, em que hoje as pessoas acreditam na espiritualidade como Deus, o mundo e a sociedade estão para servir você, e não o contrário. E não o contrário. Não é? A espiritualidade real, uma espiritualidade digna, você tá aí também para ajudar a ser a ferramenta de Deus, é você ajudar, ou a deusa, dependendo da sua crença, você transformar o mundo, você transformar a sociedade. E não a sociedade, o mundo e Deus trabalhar para você. Não é? Mas isso que acontece? Isso acontece não só quando eu leio, muita gente fala assim, Deus é fiel. E o que é Deus é fiel? Deus é fiel significa que Deus vai trabalhar para mim porque eu estou sendo legal. Não é assim que a coisa funciona, nego. Não é. Né? Mesmo. De jeito nenhum. Ou então quando vai lá no terreiro, no centro espírita, qualquer lugar, e acha que toda a espiritualidade está lá para servir você, que o mundo está para servir você. E aí a gente está vendo um monte de gente ressentida, né? As pessoas avessas ao trabalho, as pessoas avessas à própria responsabilidade, então elas culpam o mundo, elas culpam o outro, elas culpam porque elas não são felizes, porque elas acham que Deus, o mundo, a sociedade está ali para fazer as pessoas felizes. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Né? É claro que a gente tem que preservar a nossa individualidade, é claro que a gente tem que preservar a nossa própria existência, é claro que a gente tem que preservar os nossos valores pessoais, é claro que a gente tem que garantir a nossa liberdade, a nossa individualidade, a nossa autonomia, mas isso sem esquecer que a gente também tem que dar um sentido maior à própria vida. Então, quando a gente resolve falar assim, olha, esse programa chama Espiritualidade SA, porque é o poder transformador da espiritualidade na carreira, na vida, nas empresas, nos negócios, eu quero mostrar o seguinte, você que acorda às 5 horas da manhã, né, para qualquer razão, seja só porque tem os trabalhos domésticos para fazer, ou porque você precisa ir trabalhar, e às vezes você acha que a sua vida não tem significado nenhum, porque você só acorda e trabalha. Bom, primeiro, se você está empregado, se você está empregada, se alguém te paga alguma coisa, significa que, de certa maneira, você está resolvendo o problema de muita gente. Né? Uma pessoa só é paga quando ela resolve algum tipo de problema para o outro. Né? Basicamente, eu sempre oriento as pessoas. Se você está precisando ganhar dinheiro, você precisa ganhar mais dinheiro, significa que você precisa achar uma solução
para a vida dos outros, porque as pessoas pagam para ter os seus problemas resolvidos, né? O encanador é isso. A mulher não sabe, o homem deu lá, estourou o cano, não sabe resolver, vai ter que pagar alguém para resolver isso, né? Você não sabe cortar seu próprio cabelo, porque o máximo que você vai fazer, você bota uma tigela na cabeça e fica parecendo curumim, fica uma coisa feia. Tem gente que, ou então as mulheres, eu vejo umas mulheres que quer cortar a franja, não sabe, fica uma desgraça, fica muito feio, né? Então você precisa de um cabeleireiro, né? E o próprio cabeleireiro precisa do outro cabeleireiro para poder cortar o cabelo, né? Às vezes você não sabe cozinhar, ou cozinha mal, que é o meu caso, você precisa de alguém que vá lá e faça, e você paga. Então, basicamente, quando você tá na vida profissional, você tem que entender, ou você se movimenta para ganhar seu dinheiro e pagar dignamente as suas contas, você tem que perceber que, de certa maneira, você já tem uma certa utilidade, né, para a sociedade. Não é isso? Esse é o ponto. Ah, mas eu aposento já durante muitos anos você tem um direito aos seus, né, ao seu descanso, porque e isso que às vezes eu fico muito louco da vida, né? Eu fico muito louco quando às vezes as pessoas querem pagar, dar dinheiro para um monte de gente vagabunda, para um monte de gente jovem e sacrifica aí os aposentados, as aposentadas. Eu acho isso o fim da picada. Eu tenho um sentimento de revolta diante disso. De toda maneira, voltando ao assunto, espiritualidade significa, então, você atribuir um sentido maior. E a espiritualidade não é essa espiritualidade que é de espiritualidade de consumo também, né? O problema maior do conceito de espiritualidade hoje é achar que a espiritualidade significa que pessoas, mundo, Deus, todo mundo tem que trabalhar para você, porque é a sociedade do narcisismo, né? O que é narcisismo? Você acha que todo mundo está aqui para te servir, né? Que você é a beleza única do universo, né? Você olha, Narciso acha feio que não é espelho. É isso? Todo mundo tem que ser igual a você, ou então todo mundo tem que trabalhar para você. Então isso não existe espiritualidade. Isso aí não é espiritualidade, gente. Sinto muito. Outra coisa significa que é um erro, a espiritualidade de consumo. O que é espiritualidade de consumo? Você acha que você é espiritual porque você está consumindo produtos e serviços. De jeito nenhum. Não é? Eu dou aula na SPM e vou ajudar muita gente nesse programa, a partir desse ano, a estruturar seus negócios, suas carreiras como oraculistas, como terapeutas, como dono de livraria, não importa. Mas, é claro, porque tudo que você faz tem que ser remunerado. Gente, esse é o ponto. Tudo que você faz para ajudar as pessoas tem que ser remunerado. Você pode até ter um momento de voluntário, e eu sou voluntário todos os sábados de manhã, lá no Centro Espiritualista Luz e Vida. A gente mudou o horário, agora é das 10 ao meio-dia, do meu horário de voluntário. Mas, no geral, você faz uma coisa, tem que ser remunerado. Mas é diferente das pessoas que acham que são espiritualistas porque elas consomem algum produto espiritualista. Ah, eu sou espiritualista porque eu fiz um final de semana, comprei um final de semana um curso. Eu sou espiritualista porque eu comprei um chapéu tal. Eu sou espiritualista porque eu comprei uma guia. Eu comprei... Não, gente, espiritualista não é consumo. Espiritualista é uma prática, né? E você precisa saber, então... É uma prática que junta trabalho, que junta saúde, que junta família. É como se fosse a cola que junta tudo para dar um sentido para a sua vida. É isso? Lembrando que você pode ligar aqui no 3262-4490, 31710221 para a gente bater um papo. Você pode falar, olha, eu tô perdido, não sei qual é o sentido da minha vida, né? De toda maneira, repito, é um sentido que vai maior do que você mesmo, né? É fazer algo que se torne grandioso no sentido de que ultrapassa o seu egoísmo, que ultrapassa o seu narcisismo, né? A espiritualidade é sempre algo maior, algo que vai além de você, né? É algo que você deixou, você morreu, bateu com as caçuletas, bateu com as botas, e você deu, né, todos os eufemismos possíveis, mas você deixou algo muito legal, transformador na vida, não só sua, na vida das outras pessoas também. Então, quando eu falo de espiritualidade, e essa vai ser a dinâmica desse ano, é trazer esse sentido todos os dias para a sua vida, né? Porque nada mais ridículo do que você simplesmente achar que você vive só para usufruir dos recursos da natureza, né? E basicamente cumprir as suas funções fisiológicas, né? Que é dormir, comer e fazer as suas necessidades, não é isso. Ou então
daí uma vida que não faça, que você não aproveite, que você acha que você não valeu a pena viver, né? Ah, olha, que tristeza. Nossa, já deu o horário e a Márcia Pugliese está chegando. Eu vou continuar esse assunto nos próximos dias e amanhã, inclusive, eu vou falar sobre espiritualidade para ateus, para agnósticos, né? Que é um assunto bastante interessante que o filósofo francês Luc Ferry trouxe isso. Gente, espiritualidade dá sentido para a vida. Começa a pensar qual o sentido da sua vida, uma espiritualidade que vai além do seu próprio umbigo. Até amanhã, 9 horas em ponto.